Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h30. Atenção, São Leopoldo! Assine hoje mesmo o provedor mais completo da cidade. Planos com internet fibra ótica, ligações nacionais ilimitadas, app streaming com mais de 200 canais e uma biblioteca de filmes. Com planos a partir de R$ 99,90. Ligue ou chame agora mesmo no WhatsApp 0800 680 8080.com. Internet é com a gente. Há 200 anos, a chegada dos imigrantes alemães transformou o Rio Grande do Sul e o Brasil. E a Steel faz parte dessa história, trazendo em suas raízes um legado de trabalho e inovação que segue em direção ao futuro. Um dia eles mudaram a história e hoje vivemos um novo recomeço juntos. Uma homenagem da Steel ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Com 5 anos de experiência no mercado imobiliário, a Inovar Imobiliária já se consolidou na região, destacando-se por seu atendimento de excelência e pelos corretores engajados a proporcionar uma experiência personalizada a cada cliente. Se precisa de ajuda com imóveis, chame a gente, pois imóveis selecionados para clientes especiais é com a Inovar. Ah, não, para. Ana Castela na minha loja. E aí, vai pagar como? Vou pagar no cartão Sicredi. E é de inserir ou aproximar? Ah, esse é de aproximar mesmo. O cartão Sicredi aproxima a gente de experiências e ofertas e ainda vem com atendimento próximo que só o Sicredi oferece. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem contar. Peça seu cartão Sicredi. Conheça o novo plano assistencial Grupo Krause. Inclua quem você quiser, sem restrições de parentesco, até o seu pet. E tem mais: assistência residencial, rede de vantagens com descontos em mais de 25 mil estabelecimentos nacionais, sorteio semanal de até R$10 mil. E você ainda pode incluir outros serviços como cremação, cerimônias personalizadas e assistência auto. Fone 3036 9660. Conte com um novo plano assistencial Grupo Krause. Seus laços de vida unidos em um único plano. Na busca pela justiça, há uma voz que ecoa com firmeza e compromisso. Uma voz em defesa não apenas da advocacia, mas também da cidadania, por meio de ideais de compromisso, igualdade e ética. Essa voz é a Ordem dos Advogados do Brasil, que na nossa região é representada pela OAB São Leopoldo. Representando a advocacia de São Leopoldo e Portão, a entidade oferece uma sede nova, moderna e funcional, com salas de atendimento, auditório, e todos os recursos para os profissionais da classe e atividades para sua formação contínua, além de atender a comunidade e trabalhar sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. OAB São Leopoldo, valorizando o advogado e protegendo a cidadania local. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca, super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. 9h34.
A credibilidade da notícia. Credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h35, 9h35 da manhã dessa segunda, uma manhã que já teve chuva, tempo nublado, vem frio por aí, dona Sônia, bom dia, tudo bem? Bom dia Palinha, bom dia a todo mundo que está aqui no Face, no YouTube, no Instagram, na rádio. Tava com saudades desde quarta-feira, né, que a gente não fazia o programa ao vivo. Aqui o último foi na quarta-feira. O Berlinda News, sim. Isso, sexta, gente... e depois de tarde ele fez também, mas depois a gente só ficou acompanhando, teve as lives, né, um final de semana, e que final de semana na política local, né, coisa boa. Movimentado, né? Nossa, e ainda tem essa semana, ainda vai ter mais coisas. Tem bastante gente na nossa audiência. Lembrando, estamos ao vivo no nosso Facebook, Berlinda News, no nosso Instagram, também no nosso canal do YouTube, tudo com imagens e também com som, daí na nossa rádio, berlinda.com.br, aperta o play ali, pode ficar nos acompanhando. Sônia, só para falar do Rio, né? É impressionante, né? 1,90... Na semana passada ele ficou ali na casa do 1,85, 1,90 e hoje, né, 30 milímetros de chuva já de ontem para hoje, 2,24. Então, assim, tá abaixo ainda do nível normal, que é 2,50, mas só para passar para o pessoal muito preocupado, né? Aquela coisa, a gente ouve muito, né? Choveu bastante na noite. 30 milímetros, chegou na madrugada ali, teve uma hora que choveu 3 milímetros em 15 minutos, né? Então, bastante, mas tá tudo tranquilo, tá, gente? Por isso que eu estava acordado, eu queria acompanhar a intensidade da chuva. É importante, né? O pessoal fica assustado, a gente conversou lá no museu, né, com a nossa ex-colega ali do VS, a Glaucia, né, e ela disse, Palinha, não posso ouvir chuva. Eu fico apavorado. Então, assim... Mas tu sabe que ontem achei importante passar para o pessoal, né? Até para tranquilizar, a gente está abaixo do nível normal. Até precisamos ficar atentos, né? Porque baixa muito rápido. Tem ali areia, né? A quantidade de areia que tem ali. Tu até se confunde onde é o dique e onde é o leito do rio. Mas, enfim, só para passar para o pessoal. Desculpa, Sônia, eu te cortei. Eu ia dizer que nessa madrugada nem era por causa do barulho da chuva, é que eu tinha muita coisa para colocar em ordem, assim, né? Eu olhava, agora o que eu falo antes? Isso e aquilo, daí por isso que eu não... Tá certo, então muita gente na nossa audiência aqui, em seguida eu dou um bom dia para todo mundo, agradecendo aqui os nossos parceiros, .conet.com Informática, somos todos.com, agradecendo o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, também com a gente Sesc São Leopoldo, Sesc a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, na Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Rissul Macromix, Grupo Krause, 102 anos valorizando a vida, a Percom Contabilidade, Ceprol Sindicato, ainda a OAB São Leopoldo, Tecnocinos, 25 anos, aliás, tem um projeto, conversei com o professor Silvio Bittencourt, né, ele deve voltar, ele está indo a São Paulo essa semana, mas a gente vai conversar com ele aqui, tem um projeto muito bacana para falar do Rio, para falar do clima, enfim, estudos, né, Sônia, estudos que é importante. Também com a gente a Stil, que está aí ainda com a mensagem, 200 anos de imigração alemã, onde começa o nosso legado, também é o recomeço do nosso futuro, é o recado da Stil, e Inovar Imobiliária, né? Imóveis selecionado para clientes especiais é com a Inovar Imobiliária. E ainda o nosso amigo, que deve estar muito feliz, Sandro da Buca de Santo Antônio. Eu não sei. Apontou o dedo, pode falar. Depende do quê? Tem vários contextos de felicidade, né? O time dele ganhou ontem, né? Tá, no contexto, 11 rodadas. No contexto do time esportivo, pode ser. Tá bem feliz. Fala. E ele tá na nossa audiência aqui, né? Tá dando bom dia, Palinha e Sônia, os guerreiros da notícia. Tá? Pode. Quero ter a preferência hoje. Eu gostaria que cada um dos nossos ilustres convidados, primeiro eu vou apresentar, Fernando Henrique, grande Fernando. Obrigado por estar aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A satisfação é minha, pode ter certeza. Estou muito feliz quando recebi o convite de vocês através do Palinha e principalmente a oportunidade que tenho para conversar com o Ibanez Mariano, que conheço... Não vou dizer, né, Ibanez, para não ficar ruim, né? Mas há muito tempo, e é sempre um prazer estar aqui, e também quero cumprimentar a nossa audiência. Bom dia, Ibanez Mariano. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Sônia. Bom dia, Palinha. Sempre destacando a iniciativa e a importância da multiplicação das vozes a partir de São Leopoldo para o mundo, porque hoje nas redes sociais é assim. Eu queria dizer do momento especial que eu estou vivendo aqui, porque você sabe que a minha origem é na Câmara.
da primeira legislatura do PT, nomeado pela primeira vez ali em 94, então fechei 30 anos agora, tenho mais de 40 anos com carteira assinada, não pude me aposentar por causa do Bolsonaro, daquela reforma horrorosa que ele fez, mas o Fernando é um dos grandes tribunos que essa cidade já teve naquela tribuna da Câmara, e uma das grandes figuras de lideranças que essa cidade já teve. Então, assim, a gente conversa às vezes, mais do que eu deveria para me iluminar um pouco com algumas coisas, mais do que ele gosta às vezes, do que ele quereria em alguns momentos, mas é sempre uma conversa muito importante, muito agregadora, porque tem um nível de conhecimento e de olhar pela cidade. Inclusive a gente estava brincando aqui, não vamos se referir a ninguém assim, sabe quando uma coisa vai começar e ela sabe mais ou menos onde ela vai terminar. Sabe onde vai dar. Então, é muito bom ouvir essas figuras, como o Fernando, assim, a experiência que tem, porque às vezes tu acha a resposta numa frase que ele diz, ou numa palavra. Ou no que ele não diz. No que ele não diz. Tá, então o que ele não diz, fala muito. Peraí, só para me organizar aqui, eu quero dar bom Na dia. grande maioria do que eu não digo. Só para a Sônia depois eu te passo a palavra. Eu quero mandar um bom dia aqui para o Rodrigo Bach, está aqui, o Rodrigo Martins, do Republicanos, está aqui, dando bom dia para mim, para a Sônia e para os convidados, o Alexandre Bastos, a Cíntia Maciel, a Béia também está aqui sempre, a Jusileia Galhardo, né? Lá IPA, do São Cristóvão, né? Do presidente de São Cristóvão, está aqui também dando bom dia para a gente. O Marcelo Kuhn dando bom dia especial ao amigo Fernando Henrique. O Sandro, eu citei aqui, né? O Sandro Cássio. O Cleiton Laus está aqui em cima, no escritório do Enio Paganoto, né? Está escutando a gente. A Márcia Henrique está aqui também. E o Sandro Cássio está mandando um abraço para todos, né? O Henrique, um homem de conhecimento ímpar na política, né? E Ibanez, meu padrinho, na grande entrega ao prêmio que recebi da saudosa revista Rua Grande. E lá, isso tudo no Face, lá no Instagram tá o professor Nado, né? Bom dia ao Ibanez, ao Fernando Henrique, liderança importante da nossa cidade. Bom vê-los participando, tem visão política e conhecimento da cidade. Agora, então, bom dia, Nado. Ontem, parabéns. Nado. Tô dando bom dia ali no... Sim, tu não falou nada, professor. Desculpa. Tá, é isso que eu estava dizendo. E ele também feliz porque o Grêmio ganhou, né? O Palinha tá nervoso. Não. Eu gostaria de que vocês fizessem um resumo breve, assim, os movimentos do final de semana, de dia e de noite, né? 24 horas, porque quando a gente fala em movimento político, articulação, tu não tem horário comercial, ele entra à madrugada, né? Sobre os movimentos do final de semana, olhando lá na próxima semana no registro das candidaturas. Fernando. Perguntinha fácil, viu, para começar. Sim, né? Tranquilo. Antes de mais nada, um abração no Sandro, um abraço também ao Nado, né? Meu reconhecimento à sua capacidade política. Quero deixar aqui, Sônia, com a permissão de todos, Ibanez, um beijo para minha neta, a Duda, e para o meu neto. Né? Coisa querida. O Nicolas e para a Márcia, né? Se eu não fizer isso, estou morto. Não, Márcia, né? tá tudo fora, certo, né? ele já falou em ti aqui. Agora deu. Gente, como a gente se sente feliz quando a cidade, quando o país, quando o Rio Grande se permite a gente ter esses movimentos democráticos de um final de semana, né? Isso é uma alegria muito grande. Mas, ao mesmo tempo, fica uma preocupação. E a preocupação que fica é a incapacidade da oposição de ter um plano comum, né? Acho que 3 candidaturas, e o Vanazzi queria só 2, 3, é um problema para ele, muito sério, né? Mas essas candidaturas envolvem o futuro da cidade. Na medida que a oposição hoje não demonstra uma capacidade de entendimento, que recado essa oposição leva aos eleitores? Ao passo que a situação navega, né, no mar tranquilo, a situação conseguindo fazer uns partidos muito fortes, né, e isso vai ser certamente um motivo da gente conversar, e tudo indica que o primeiro turno das eleições aqui de São Leopoldo, que é esses acertos, que esse entendimento, essas articulações, esse primeiro movimento foi ganho pela situação, sem dúvida nenhuma para mim.
Principalmente desse final de semana, né? Eu vou passar para o Ibanez, quero mandar um abraço para o Juliano Fortes, está aqui também, que é o pré-candidato a vice a Gabriel Dias pelo Republicanos, né? Tá no nosso Instagram aqui, mandando um abraço a todos. Eu tenho um olhar, procuro ter um olhar mais contextual, estrutural, sem esquecer essas filigranas e essa contribuição que o Fernando trouxe, que são muito importantes. Mas, assim, o que a cidade está vivendo no seu contexto? Uma sucessão geracional. Eu já falei isso muito outras importante, vezes. muito. Mas ela está numa fase seguinte àquela que nós falamos no ano passado. Eu estava até resgatando uma entrevista, né? Esses dias aqui, tá? Ela está numa fase seguinte. Qual é que é a fase seguinte? A geração da Nova República, que o Fernando também faz parte, que a gente chama, Vanazzi, foram vereadores juntos, né? Ela, assim, não é que ela termina quando, de fato, ela perder a inserção na sociedade com mandato ou sem mandato. Esse exemplo vale para ti, né? Como sem mandato, a inserção dele é direta. Tem inserção, né? Continua tendo inserção, continua tendo diálogo, continua conhecendo a aldeia, os índios, os novos que aparecem, né? Sabe dos movimentos, é procurado. Mas existe então, assim, e o ciclo Vanazzi, né, ele está encerrando de uma forma diferente do que encerrou o ciclo Valdir. O Vanazzi, como liderança, não está encerrando. Pelo contrário, ele está num vigor extraordinário, que, com todo respeito assim, à família, porque o Valdir não está aqui mais entre nós, e eu sempre destaco isso, ele não tinha esse vigor no final do terceiro mandato dele, né? No quarto do MDB na época. Prova disso que ele foi concorrer a vereador, né? Isso, ele não tinha esse vigor mais, embora foi um prefeito dos mais operosos que a cidade teve, dos que mais entregou para a população leopoldense. O Vanazzi, a gente tem que pedir para parar às vezes, porque ele não consegue parar. Ele não se entrega, assim, já cumpri minha missão, foi deputado federal, vereador, secretário de Estado, prefeito 4 vezes, né? Já quebrou os recordes todos aqui. Eu lembro do tempo que a gente era tratado como uma gurizada, que não ia saber o que fazer com o centenário, né? E hoje o que nós nos tornamos aqui na cidade. Então, assim, esse ciclo, ele está numa fase nova, porque a geração logo abaixo, a geração pronta para ascender, que os andares vão diminuindo, é muito pouca cadeira lá em cima, né? Muito. Conforme vai indo, é raras uma só. Cadeiras. Né? Uma aqui, 2 no máximo, o prefeito e o vice-prefeito. Brasília também, ok, né? De 500 deputados para 81 senadores, né? Pegando essa lógica, né? Então, a geração que estava firme para avançar nesse processo, alguns têm dificuldade de liderar, outros estão num processo de vai e vem, se reconstituindo, não firmando para cima. Elas acabaram enquanto geração? Não, elas não acabaram. Alguns talvez não durem muito mais nesse processo. Então, tem uma nova geração que surgiu, eu tenho um recorte de 2004 que eu faço quando faço as leituras, né? E quero dizer por quê, já digo por quê. É uma nova geração que ela também está olhando e dizendo assim, isso, quem lidera sabe o quanto que é importante isso, né? Eu não sei se eu quero ser liderado por esse fulano. Eu não sei se aquela cicrana me ajuda ou me leva aonde, né? Não é só o pragmatismo, as pessoas sabem, assim, aquele olhar que se tinha em 89, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar, né? Que via as falas extraordinárias, a importância disso, a Câmara, comecei a viver a Câmara e a política mais diretamente. Esse olhar hoje ele é um pouco diferente. Então, assim, tem lideranças novas, hoje é mais fácil ascender por causa das redes sociais, não pode abandonar o povo. Não, né? Nós temos um vereador eminentemente de rede social aqui, né? Que é o vereador Hitler, né? Certo? Ele não é que ele não tenha trabalho social, não tenha vida, mas antes o trabalho tinha que ser direto. Hoje tu tem a casa e a rede, a rua e a rede, né, para lidar. Então tem uma geração nova que ela quer o lugar dela ao sol, certo? Que ela ficou assim, entre esses que estão iniciando, a característica dessa Câmara aqui, Fernando, diferente né? Me parece é uma Câmara de outsiders, assim, não é vereador de partido, é vereador mesmo, vereador, certo? Não tem assim, por mais que tu tivesse tido vários partidos, me permita dizer isso, tu tem uma cultura partidária que tu formou num determinado lugar. Só é ligado a uma sigla porque ela exige. Então, nesse processo, tem uma coisa que é a seguinte, e aí eu digo por que eu faço recorte, concluo de 2004.
é porque a oposição ao petismo na cidade, a oposição ao vanazismo, que existe isso na cidade, ela não conseguiu firmar uma geração depois do Waldir Schmidt. Porque ela viveu uma coisa que foi a unidade para governar, e essa unidade gerou o trauma da unidade. Ela não consegue se unificar mais porque um não confia no outro. E aí tu agrega esse elemento. O cara olha e diz assim, tem figuras novas, o próprio governador Gabriel, certo? O ex-vereador Arthur também, que eles olham e dizem assim, não sei, eu já vivi isso, pode ser ruim para mim. E tem sempre o PT no encalço. E agora tem o PDT no encalço também, que se recuperou, né, que é a tradição política que a cidade tem mais longa que o MDB, inclusive. Né? Então, das 3 grandes experiências que essa cidade viveu de governo, Valdir Olímpio, expressadas no ex-prefeito Waldir Schmidt, em memória e respeito, e no ex-prefeito Olímpio Alves, também em memória e respeito, e no Vanazzi, 2 estão aqui, e uma está se reconstruindo, está vivendo a sua crise, o MDB, né, nessa história. Então, assim, esse processo aponta para uma dificuldade da unidade, e aponta para uma situação que é a seguinte, a liderança hoje não nasce exatamente, me permita de novo, tá? Tu foste do Aimoré, né? Teve toda uma trajetória do SEMAI até chegar a ser vereador. Hoje o sujeito diz, opa, ou reaparece na cidade de vez em quando, assim, como um cometa, eu sou candidato a prefeito aí. Não leva a lugar nenhum isso, né? E é claro que São Leopoldo tem uma elite política, isso é importante dizer também, ele tem uma elite política. Esses caras deixaram legados, o Vanazzi vai deixar um legado que não vai ser fácil de quebrar, Valdir deixou um legado, explodido hoje em diversos cantos, hegemonizado hoje pelo bolsonarismo, com a perda de identidade dessa direita que o Valdir criou na cidade, que o Waldir Schmidt criou na cidade, é verdade, certo? Mas esse processo hoje, ele não é um processo que quem faz parte dessa elite política que emergiu da sociedade leopoldense consegue aceitar tão fácil. Então, enquanto não firmar uma geração, o PT vai indo. A tendência é que leve. A tendência é que ganhe mais uma. Eleição é só dia 6, tá? De outubro. Até lá tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Mas a dificuldade de se unificar me parece também ser esta. Eu quero mandar um abraço aqui para a Josiane Martins, está aqui, o Walter, né? O ex-secretário Walter Leverbist também dando bom dia para a gente aqui. Bom dia, o grande amigo Ibanez, e bom dia para o Fernando Henrique. Sônia, se tu me permite, eu vou colocar uma que eu achei bem interessante, a do Sandro aqui, né? Eu também ia falar sobre isso. Então vai lá, Sônia, pode citar, porque daí a gente passa por dois que eu acho bem pertinente. Eu vou fazer essa pergunta para o Sandro, mas ela é para vocês dois também, porque o Sandro não está aqui presencialmente. Porque eu discordo do Sandro, eu tenho todo o direito e a liberdade de discordar, quando ele diz para dizer que a direita está dividida em São Leopoldo é necessário primeiro destacar quem é a direita e quem é a esquerda. Eu já digo aqui, não se resume a direita e a esquerda. Nós já evoluímos, na minha avaliação, Sandro. Eu acho que esse movimento todo, porque as pessoas não querem mais isso, quem é direita e quem é esquerda. Eu quero ter meu espaço na política, eu não quero nem o carimbo da direita nem da esquerda. Eu começo por aí. O único candidato identificado é que defende a bandeira da direita é Eliomar. Talvez ali comece um dos pequenos detalhes que podem tanto ser para o bem como para coisa mais diferente. E o desafio é buscar votos na grande fatia de votos da abstenção da última eleição. O desafio é esse. Quem não foi na última eleição não vai agora. Eu vou repassar essa pergunta, mas eu vou acrescentar. E eu estava falando para o Fernando Henning que antes de iniciar o programa, a gente tem um pouquinho mais de 167 mil votos. O Ibanez falou assim, a capacidade do PDT, né? O PDT montou um grande grupo, a gente sabe pelos nomes, né? A política é assim. Ele já nas últimas eleições, ele já fez mais votos que o próprio PT. Então, mostra a força. O PT está com um grupo novo, né, de urna. No grupo novo, porque assim, não vai Ana Afonso, não vai o Nestor, não vai aqueles todos que... Como fazer, né? Como buscar esses votos? Porque a gente está falando assim, o Sandro citou direita e esquerda, né? Porque a gente sempre vai ouvir isso. Mas tem que a gente começar queira ou não, a gente vai ouvir. Onde buscar esses votos e essa coisa da identificação direita, da identificação esquerda? Eu acho que nesse momento eu e Ibanez temos a mesma fala. Nós falamos de situação e de oposição, né? E nós não tratamos ainda do campo ideológico da questão. Foi situação e oposição.
Tanto isso é verdade que o Eleomar, hoje, ele incorpora a ideia do bolsonarismo na sua campanha. Certo ou errado? Sim, mas ele está identificado. Faz questão, aliás, faz Sim, questão. Exatamente. Só que isso começa a ser quebrado na medida que ele faz um namoro com o Gabriel, que muitos identificam a sua origem, por onde ele passou, as posições que ele tomou. Colocar os dois numa mesma chapa iria significar que é uma chapa absolutamente insonsa. Inviável. Inviável. Como é que vai defender? Um defende a esquerda, outro a direita, né? Então, essa é uma questão ideológica que as próprias candidaturas têm que identificar. Eu gosto muito de Ibanez, e não é de agora, nós somos, há longo tempo, a gente conversa, divergimos demais, mas a gente sempre teve respeito um com o outro, né? Por isso que vocês estão posição, aqui. A nossa posição tem essa, a nossa convivência tem essa, vamos dizer assim, esse selo de garantia do respeito. E eu sempre digo para aqueles que conheço que o Ibanez de manhã, logo após ele acordar, ele abre Maquiavel e diz dividir para governar, sabe? E nessa questão, né, nessa máxima, hoje a oposição está caindo de novo, né? E se eu não me engano, é a 4ª vez que comete o mesmo erro de dividir a oposição, e o Vanazzi toma café da manhã assim, super alegre, né? Então, o grande hino da oposição nesse momento deveria ser através do Galvão Bueno, porque está pintando aí, é tetra, né? Porque do jeito que está sendo levado, a mensagem que nós estamos entregando à sociedade, no que diz respeito à unidade... Mas, professor, desculpa interromper, mas porque o tempo voa assim, mas o senhor está falando assim na união, né? Da união, talvez direita, Isso. Mas o senhor acabou de falar que, por exemplo... Não, ele não é direita, ele fala oposição. Oposição. Isso, mas não... que eu falei, professor. Entendi. Tá? Tá, desculpa. É justamente isto. O que a gente tem que, nesse momento, buscar? Né? Nós todos sabemos o que o PT fez, o que o PT faz e o que o PT não fará. Agora, a gente sabe da oposição exatamente o que vai fazer, qual é o projeto, as coisas bem claras? Não. Hoje a cidade tem um outro fator que é difícil da gente analisar, que é a enchente. Né? A gente fala em limpar rua, limpar casa, limpar frente, dar móveis novos, etc. Tudo certo, mas como é que estão as pessoas? Qual é a autoestima delas? O que nós estamos pensando para São Leopoldo, não para o próximo mandato, mas para os próximos 100 anos? Né? Então, essas coisas têm que serem colocadas. E hoje, eu falo isso porque quem venha para ser prefeito de São Leopoldo, e o Ibanez sabe disso, nós vamos precisar de uma coisa, nós vamos precisar de unidade. Unidade. Alguém que sente e diga assim, gente, terminou a eleição. Eu não vim administrar aqueles que me apoiaram. Eu vim administrar São Leopoldo e todas as questões que São Leopoldo precisa. E eu vou precisar de ter hoje também as coisas boas que o PT possa ter deixado. Isso é uma avaliação de cada um deles. Né? Agora, se tu não reconhece a qualidade do teu adversário, tu não sabe como vencê-lo. Não sabe como vencê-lo. E nesse momento me parece que nós estamos muito mais preocupados em dizer que nós somos melhor na oposição do que cativarmos esses 50, 60 mil pessoas que não vão sair de casa. Preferem pagar a multa eleitoral do que ficar 2 minutos na fila e dizer assim, eu quero mudança, ou eu quero que venha a ser mantido o que está colocado aí. Mas nós não estamos colocando. É a mesma coisa que ir a um baile para dançar com a irmã. É muito legal, mas não sai disso. Independente da playlist que tiver lá, né? Então ele é ótimo. Imagina eu queria. Não, olha só. O Sandro, por isso, viu, Sônia? A gente foi bem, né? A gente foi bem quando a gente decidiu, vamos trazê-los. Quando o Sandro diz, então, vou mudar a minha pergunta. Quais candidatos que se apresentam como não sendo direita ou esquerda? E dizer que não tendo lado é ter bom senso, não é correto. Tudo bem. Só que quando eu entendo, por isso que eu falei, tu coloca direita e esquerda, tu vai na caixa ideológica. E tu fala da oposição e situação que não é
direita ou esquerda. Eu vou passar para o Ibanez, só para mim colocando aqui, eu quero mandar um abraço para o Rinca, né? Marcelo Rinca está aqui, dando bom dia para a gente. A Kelby também está lá no nosso Instagram também. A Dani Springer tá, perfeita colocação do Fernando. Em São Leopoldo não se faz política de projetos e execução deles, somente política de acusações. A Kelby está dizendo, era o momento de estarmos montando um plano de governos há muitas mãos, né? O recado da Kelby, que é a presidente do PS. Não é mais, né? Ela é pré-candidata. Pré-candidata, isso. Mas esse plano de governo deve ter sido começado, né? Não vamos começar o plano de governo agora, o né? Nando Santos também está aqui, né? Bom dia a todos. Quero que vocês reconheçam a derrota na cidade e com o trabalho vamos mostrar e tirar esses deboches nas suas falácias e lacrações. É o recado do Nando. Vai lá, Ibanez, desculpa. Eu acho que tem duas coisas que são importantes também para reforçar os raciocínios, de dizer primeiro que é o seguinte, assim, tu tinha uma eleição até maio, Sim. E tinha uma eleição que ela tinha um foco, o foco era a saúde pública, certo? E ela passou a ser uma outra eleição a partir de maio, porque a enchente lavou e colocou a percepção do eleitor e da eleitora e mudou o eixo da eleição. E nesse sentido, é sempre bom ter um bom prefeito. Não só para a discussão eleitoral que nós temos aqui, bom para a cidade. Um prefeito dedicado, que vive ela, né? A gente já viveu a experiência de prefeito de meio turno e sabe que isso é ruim para a cidade, falta para ela. E o prefeito Vanazzi não faltou para a cidade, nos dois piores momentos que ela viveu, né? Até aqui, a pandemia e essa enchente de proporções históricas, né? Que tudo que tinha sido projetado nos anos 60 foi superado, precisa ser refeito. E já está chegando dinheiro aí para refazer do governo Lula, inclusive. Parte disso, mas tem estudos que precisam ser feitos, porque não vai levar 80 anos para acontecer a mesma enchente, pelo jeito que está a vida aqui hoje. Então tem uma mudança do eixo da eleição, né? No processo. O segundo aspecto que eu acho que o Fernando coloca é o seguinte, assim, que é importante abordar também, é a entrega. A população se acostumou com o nível de entrega. Ela é uma entrega ótima, excelente? Não é. Tem coisa para fazer. Aliás, por isso que o PT vai continuar, ou quer continuar, se assim o povo escolher, junto com o PDT e com os demais partidos. Tem muita coisa para fazer. Tem uma cidade para reconstruir. A gente precisa... Quem está nesse ambiente, saber dar segurança para a população, que São Leopoldo é um lugar bom para se viver e para se investir, né? Quem der essa segurança para a população, consegue levá-la, consegue preparar-se consegue se mostrar preparado para isso. E aí, a população, claro, ela parece estar olhando não só quem tem a ideia, mas quem sabe como fazer. Porque também tem um processo que o governo Lula criou, diferente do governo Bolsonaro, em relação aos municípios e em relação ao Rio Grande do Sul e em relação a São Leopoldo, especificamente, que nós vamos chegar a quase 1 bi, parte desses recursos, depois de maio, recebidos de repasse do governo Lula, parte desse recurso, uns 300 milhões, recebidos no bolso, na veia das pessoas, para recuperarem as suas vidas. É suficiente para resolver todos os problemas? Não é. Não é. A reconstrução da cidade, ela deve levar pelo menos mais 1 ou 2 governos para frente. Então, quem não der essa segurança para a cidade, quem não levá-la para mostrar que pode fazer isso, mostrar que sabe fazer isso, ou até mesmo, né, porque daí vem o detalhe do espectro ideológico montado, tá? Ou até mesmo que saiba passar por cima das diferenças ideológicas em nome da cidade, em nome do povo de São Leopoldo, quem não souber fazer isso, perde. Porque o mote dos recursos, o governo do estado está ganhando perdão de dívida de 13 bilhões. Quanto disso chegou a São Leopoldo? Quase nada. Quase nada. Já o governo federal está investindo, ou vai investir, mais do que o orçamento total do estado na cidade, no estado, desculpe, até o final do ano, certo? Nós temos um pedido de 2,3 bi para o governo federal, dos quais, se tudo der certo, mais pode subtrair já uns 500 milhões, em torno de 500 milhões que devem ser anunciados essa semana, talvez até com vinda de ministros para a cidade, de novo.
Então, claro que isso gera um padrão que não é muito fácil de superar, não é impossível, né? E isso demonstra também que, assim, há muita gente abaixo dos 40, ou em torno dos 40, ali, lideranças políticas, parece estar mais preocupada em construir um futuro para si, e não estou falando do indivíduo, daí estou falando assim, de representar um projeto, do que ficar sob o manto do bolsonarismo, que, aliás, o problema que o bolsonarismo tem na cidade é que ele não sabe liderar. Ele não sabe liderar o espectro todo. Olha o espectro que está em torno do Nelson Spolaori, do Vanazzi e do Nado. Vai até a União Brasil, vai ao PSD. Não é só a esquerda, então, certo? Tem um espectro político de pessoas, inclusive, que não são muito afeitas ao PT, mas que entenderam, por pragmatismo, ou por conteúdo mesmo, a importância de estar aqui ao lado desse projeto hoje. E aí, é claro, né, quando tu não te despe, tu vai liderar e tu não te despe e concluo com essa parte, tu não te despe das tuas características pessoais, o maior dessa cidade é o que mais compartilha e divide, é o Vanazzi. Deixa eu só colocar aqui, Sônia, porque tá entrando muita gente pelo Instagram. Quero mandar um bom dia para o Nelson Spolaori, que é o pré-candidato do PT, também está na nossa audiência. Ana Afonso, que hoje integra o Ministério da Reconstrução, né, Sônia? Também o Anderson Éter, o Paulo Rodrigues também está aqui. E eu quero fazer uma pergunta aqui, e quando nós fizer a pergunta aqui, eu acho que pode ser para ambos que têm habilidade suficiente para responder. Juliano Fortes, Regina Caetano, Dr. Werner Carvalho. São 3 vices já pré-candidatos, né? Teoricamente, né? Nomes novos que surgem, né? Surgiram, o Dr. Werner um pouco mais tempo, o Juliano até se colocava como pré-candidato do Republicanos, será o vice do Gabriel Dias, e a Regina Caetano. Assim, o que dá para dizer dessas novidades, entre aspas, na política, Fernando e Vanessa? Não, agora, porque o do direito, eu vou defender a minha faixa etária aqui. E respeito, eu acho que ele termina o programa, se você me permitir, eu não quero interferir no programa, até porque... Acho bom, então. Né? Estou aqui, na glória. Mas são 3 nomes, né, novos. Mas antes assim, de falar um pouquinho do que o Ibanez disse ali, da dificuldade do espectro de trazer diferentes, fugindo do direito e da esquerda. O que o Ibanez fala, ele tenta resumir habilmente na questão das pontes, né? Isso. Esse espectro é importante e eu não vejo outra maneira da gente mudar São Leopoldo sem que nós possamos, ao mesmo tempo, fazermos uma oposição responsável e trabalharmos para que possamos tirar São Leopoldo daquilo que está colocado, né? Hoje nós não sabemos qual vai ser a reação das pessoas com relação à política, com relação à eleição, com relação às coisas que estão colocadas. E aí eu quero chegar numa coisa que eu considero fundamental. As novas lideranças que estão chegando, me parece que esses nomes que foram citados, os 3, eles estão passando do analfabetismo político para o ensino intermediário. E qual seria o ensino fundamental? Seria a Câmara de Vereadores. É importante passar pela Câmara de Vereadores. É importante saber que o diálogo é a base de tudo, para depois ir para um cargo executivo. Tem que saber dialogar, tem que sentar, tem que ouvir, tem que apanhar. Sabe? Foi falado em lacração aí. Tem que discordar e entender que discordar faz parte do processo e que tem que amadurecer. Sem isto, perde a base. Eu sempre digo que político, ele escolhe ou ser mesa ou ser porta. Aqueles que escolhem ser mesa é que querem sentar em torno dela, desde Jesus Cristo, sempre foi assim, e buscar o entendimento. Aqueles que querem ser portas, eles se abrem para algumas situações, se fecham para outras. Esses políticos que abrem e fecham, eles simplesmente perdem a capacidade fundamental que é a sensibilidade de ouvir. Às vezes
Do nada, a gente começa a tirar respostas, começa a tirar ideias, começa a buscar soluções. A essas pessoas eu reconheço que a participação delas é fundamental. É fundamental. Gente nova, que vai oxigenar, que vem com outras ideias. Porém, ter ideia tem que ser acompanhado da forma de execução dessas ideias. Não basta apenas ter a ideia. Como nós vamos fazer? Como nós vamos colocar isso em prática? Como nós vamos levar adiante? E isto me parece que falta. Porque se pensar diferente, não presta. Se pensar diferente, não vale a pena. Se pensar diferente é oposição a mim. Não. Se nós levarmos em consideração que hoje a situação que está colocada ali está há 16 anos. Se até os aviões existe fadiga dos metais e exige a troca, não precisa muitas vezes ser troca de nome. Pode ser a troca de ideias. Pode ser a troca de prioridades, né? E aí me começa a me passar uma questão que ela é importante. As pessoas entenderem sentimentos. Sentimentos. A democracia, às vezes, ela é prejudicada pela ação do homem. Nós não vamos ter esse ano uma coisa que sempre foi tradicional, o desfile na Rua Grande, né, dos partidos políticos, das candidaturas, né? Literalmente, nós estaremos no buraco, se lá tentarmos fazer isso. Mas isso era uma raiz, né? Era uma tradição que nós tínhamos. Cada um tinha o seu local, né? O seu local estava ali colocado, passavam, ouviam coisas, falavam coisas, normal. Era uma demonstração de forças, né? O estacionamento dos ônibus, às vezes, era muito grande, porque vinha um pessoal lá, sabe, falavam outras línguas. Mas isso não Outros era... sotaques. É isso, exatamente. Normal e democrático. Normal e democrático, e não era privilégio de lado nenhum. Não, de lado nenhum. Eu não estou criticando, não estou elogiando, estou fazendo uma constatação. Porém, nós temos que entender que para fazer algumas coisas, nós temos que abrir mão de outras. Né? Agora, nós temos que abrir mão de outras em nome de uma cidade, e não de um projeto pessoal, não de uma ideia própria, e não de candidaturas que muitas vezes só querem botar a foto na parede. Chega disso, né, gente? Chega disso. E quando só o Fernando fala aqui em analfabetismo político, se referindo a 3 nomes que são novidades, né? O Werner Carvalho, na política, né? O Werner Carvalho, o Juliano Fortes e a Regina Caetano, não é nenhuma coisa pejorativa, é de não fazer... Eu vou retificar para não ser indelicado ou não ser mal entendido. Quando eu falo analfabetismo político, ele tem que ter uma sequência, sabe? Sob pena da gente pular a etapa, Muito queimar a etapa, e queimando a etapa, ela não consegue avaliar a importância dos vereadores. Eu sempre digo que todo prefeito adora candidato de vereador. Depois de eleito, ele odeia vereador. Porque cada vez que o vereador entra na sala do prefeito é para pedir alguma coisa. Se ele atender tudo que o vereador quer... Ele não faz mais nada. Não, ele vira vereador e o vereador vira prefeito. Então, olha que na esfera federal a gente tem uma... Gente, tanto ao Werner quanto ao Juliano e principalmente a Regina, o analfabetismo político que eu quero dizer é que são etapas necessárias para a tua formação, para a formação pessoal de cada um, né? Claro que existem exceções autodidatas, claro que existe, porém, isso é através da vivência, através da paciência, através da dedicação e principalmente da entrega. Saber que nós aprendemos no dia a dia. Saber isto. E hoje eu posso dizer que o modelo do Vanazzi, o modelo que o Vanazzi aplica, ele tem que ser necessariamente renovado. Né? Olha, numa questão, e não vai crítica, não vai nada, não se pode entender 200 anos da imigração e a casa do imigrante caindo. Né? Isso era uma coisa que tinha que ser prioridade para nós, porque ali foi o início. A revolta veio através do quê? Da freeway que trouxe os alemães. O rio transbordou, né? O rio fez esse estrago danado. Isso mostrou que todos nós, ao longo do tempo, cada um de nós, ao longo do tempo, também teve culpa. Muita. Né? Porque, olha,
a gente tratava muito mais o buraco na frente da casa que a nossa segurança, e agora a gente viu que a Defesa Civil, ela não tem que ser apenas um anexo de uma secretaria, ela tem que ser uma prioridade para nós, né? Ter exatamente aquilo que é indispensável, a oportunidade de, quando for chamada, ela ter equipamentos, ter locais, uma série de coisas. E nós sempre nos guiar, né? Nos guiar. Nós sempre tratamos com um bom companheiro. Eu acho que, para mim, bem rápido, a Defesa Civil até agora, e eu venho falando isso há mais tempo, ela parece mais um lugar, tem que ter, né? Faz parte, não, eu vou ter, faz parte da estrutura administrativa. Lá eu vou ver, o fulano me ajudou um monte, ele fez tantos votos, barará, tem um lugar, coordenador da Defesa Civil. Eu vou passar todos os governos, tá? Eu vou passar para o Ibanez, porque eu não vou falar esquerda, né? Nem direita, para a gente... Situação e oposição. Isso, vou falar da situação, né? Já é bacharel. Spolaori e nada, né? Já que a gente... Eu quero dizer que eu acabei de Que ler... é bacharel? Eu não entendi. Não, porque a gente está falando, o Fernando usou um termo ali de, né? São os novatos e nada... E o Spolaori e o nada já são bacharel ali, porque um já foi prefeito, já foi um deputado, já foi ministro. Eu quero dizer que eu consegui uma disciplina que eu não tinha com mestrado agora, eu já vou falar um pouco, até pelos temas que você colocaram ali. Eu acabei de ler depois, agora recentemente, li a biografia do Maquiavel, de um canadense chamado Chris Ross. E essas iniciativas, essas lições aí, essas síntese aí são maravilhosas, entendeu? E boas para debate também. Né? Mas dizer assim, que tem um perfil na cidade que é importante ler essa eleição para a gente entender um pouco, porque tem um processo estrutural de despartidarização da sociedade, é por isso que a gente vive o que nós estamos vivendo aqui, né? A gente, assim, eu fui criado, Fernando, muito antes de mim, assim, numa cultura partidária. O MDB era um partido, de fato, que comandava a região. A região era uma fazenda do MDB, o Vale dos Sinos, certo? Depois veio o PDT, depois o PT, enfim, hoje isso... Partido mesmo, espectro político tem bastante. Partido político mesmo serão 2, talvez 3. O MDB, não sei se vai se reconstruir sob a liderança do ex-vereador Arthur, né? Do jeito que está aí agora. Mas é importante a gente ler um pouco os perfis, né? Das pessoas nesse sentido, assim, que estão se colocando. E começando então pelo Spolaor, primeiro que ele tem um acompanhamento da cidade desde que ele foi chefe de gabinete do Vanazzi, na cidade mesmo, desde 89, quando ele veio estudar na Unicinos. E eu estou para dizer que ele tem mais entregas que o delegado Eliomar para São Paulo. Sem errar. Sem medo de errar. Certo? Porque, como chefe de gabinete do deputado, era aqui ao lado da biblioteca, depois como secretário de habitação, por exemplo, o símbolo dos primeiros governos Vanazzi foi aquela situação de miséria extrema que tinha 2, 3 minutos do centro, que hoje é o Parque Imperatriz. Quem negociou a retirada daquelas famílias que moravam entre porcos e lixos foi o Spolaor, fazendo isso. Então ele já começa esse ciclo aqui com uma entrega forte. E ele já foi prefeito de Sapiranga. Ele não vai sentar na cadeira para aprender a ser prefeito. E vai herdar, com certeza, uma cidade melhor do que a o Vanazzi pegou. Né? Essa é uma glória para quem governar. Espero que esse alguém seja o Spolaor. O Nado tem uma trajetória da Rua dos Motoristas, como ele gravou de novo o vídeo esses dias. E eu escrevi outro dia. Muito grande, certo? Assim, inclusive disputando conosco um determinado momento. Aliás, essa é uma habilidade do prefeito Vanazzi. Saber trazer para perto de si os contrários, porque assim não pessoaliza a crítica quando ela vem. Sabe a hora de ser adversário, sabe a hora de chamar para a mesa, para sentar e para conversar, né? Então, o Nado tem um conhecimento da cidade que também, e de Brasília, que não é pouco, certo? Na FAMURS agora adquiriu uma experiência também, agregou experiência, continua agregando experiência, enfim, aponta para um futuro, né? Eu quero destacar de todos os que vocês citaram, não vou deixar de citar os outros, o pastor Juliano, porque, não só porque é meu objeto de estudo, porque eu me interesso pelos evangélicos que são organizados a ponto de ocupar o vazio dos partidos políticos no próximo período, estão fazendo isso devagar. O Republicanos? O Rodrigo? Eu não vou fazer campanha para o sujeito, mas a Assembleia está focada num candidato, que é do espectro bolsonarista, certo? Que eu já disse, prestem atenção, que provavelmente esse está fora dos radares de todo mundo e provavelmente deva ser um dos vereadores.
A Assembleia quase como um todo, embora ela tenha suas particularidades, suas vicissitudes, né? Os demais representam, que são evangélicos, representam igrejas. Uma igreja que outra, porque existe um espectro muito grande também evangélico na cidade, o maior deles é a Assembleia. Tem lugares que pastor evangélico já é maior que padre em comunidades. Sim. A figura do pastor evangélico, né? Que é preciso entender isso melhor, esse fenômeno, e prestar atenção, porque ele é um fenômeno essencialmente popular, feminino e negro. Mas eles defendiam, desculpa, Ibanez, no início, né, quando a gente recebeu aqui não é comissão, como é que eles, dos pastores? O Conselho dos Pastores. Assim, eles tinham, lá no início de tudo, uma união, né? Isso. E não houve de novo essa união, a gente vê uma divisão. Eles tinham ou eles queriam ter, né, Fernando? Eles tinham porque eles falavam, tinham, né? O Fernando pode falar com propriedade. E houve uma divisão, né, mais uma vez. É que assim, também há uma diferenciação entre vir para a política e ter a obra social, a obra religiosa dentro do seu espaço, espectro religioso que seja. Não é uma coisa tão fácil de lidar, assim. O Fernando consegue, pela sua vivência, experiência, inteligência, conviver com os mundos. Agora, não tem pastores que não conseguem necessariamente conviver com esse mundo daqui, e talvez alguns não deem certo, se forem para campo. Né? É bom, eu vou gostar de prestar atenção nisso, quero escrever uns bons papers sobre isso, principalmente se de fato tivermos evangélicos ali na Câmara. Os demais, tá? O vereador Arthur, ele está reorganizando o MDB. Agora o MDB, das lideranças tradicionais históricas, o que tinha ficado ali foi para o espectro bolsonarista. Acho que cometeram um erro. Grave, tá? Mas tá bem. Daniel. Daniel é meu amigo pessoal e eu falo isso com ele, gentilmente. Daniel, Falcão, sempre. Polaco, mas assim, o Daniel novo na conversa, né? O Daniel, assim, esse tem uma trajetória, tem uma trajetória que eu não sei exatamente para onde ela vai, embora ele tenha um lastro que seja respeitoso. Mas então o vereador está reconstituindo isso, né? Esse espaço. Talvez ele vá arriscar uma candidatura em função de restabelecer um espaço MDBista na cidade e, de fato, assumir a liderança que o Daniel tentou assumir, mas foi sucumbido pela experiência do governo Moura, porque não é o PSDB que responde pelo governo Moura, que pouco existe na cidade. É o MDB que ficou com esses escombros sobre as suas costas e não soube lidar com ele, né? Até hoje não soube sair dessa situação. Da mesma forma, o vereador Hitler, que é um vereador fruto da jornada de 2013, essencialmente de rede social, ainda não tem um vice, né? E se de fato confirmar essa chapa que o delegado Leomar montou, é uma chapa puro sangue da elite leopoldense. Uma chapa dos engenheirados de São Leopoldo, que talvez tenham dificuldade de lidar com o povo, né? Talvez tenha que ir lá conhecer esses 70 mil pessoas que vivem com abaixo de 2 salários mínimos em São Leopoldo, porque não tiveram contato com eles, e quando tiveram, jogaram comida de cima de caminhão. Isso é vergonhoso. Fernando Henning, eu tenho 10 minutos e eu ainda quero, no final, eu vou dar 1 minutinho para cada um. A Sônia está aqui comandando. Seu candidato, eu quero que vocês digam e falem abertamente o que vocês imaginam que vai para o registro de candidatura lá no candidaturas lá, dia 6 de agosto. Quantas dobradinhas, quantas majoritárias nós teremos? Fernando, antes, fala sobre o que o Ibanez disse. Quando o Palinha me fez o convite para aqui estar, eu perguntei a pauta, e ele me disse para fazer uma análise do momento eleitoral, das questões que estão sendo colocadas. Os movimentos. Né, isto. E eu vim nesta condição, eu não vim para defender candidatura de A, B ou C, apenas tentar analisar com os poucos neurônios que me restaram, né, essa questão. Vejo... Eles estão super bem, viu? Eles estão super bem. Tá? Foram bem cuidados, Márcia. Estão bem. Eu acho que está complicado a coisa, mas tudo bem. Nesse momento, sabe, de escolha que nós haveremos de tomar ali na frente, tem que ficar também registrado para todos nós que uma derrota da oposição hoje não significa apenas uma derrota da oposição, significa a derrota de um modelo que vai ficar mais 4,
mais 8, ou sei lá quanto tempo fora, falando sozinho, né? Pregando no deserto. Né? Não pense que eu estou indo para derrotar o candidato Eleomar, né? Eu estou indo contra ele, porque aí ele perde, na outra é para mim. Não, não vai ser assim. A gente está consolidando o modelo que está estabelecido aí, né? Que busca aperfeiçoar, né? Que busca se consolidar, né? E se isso acontecer, né, vai ser uma vitória muito grande mesmo, e uma derrota que vai ser difícil nós repararmos ela, mudarmos ela. Por isso que eu estou aqui dizendo, não se trata de apenas nós fazermos uma questão eleitoral, uma escolha eleitoral. Creio que nós teremos 3 candidaturas de oposição certas, né? E uma que está querendo se construir com muita dificuldade, mas também que ela pode coexistir. E nesse campo de oposição, que ele é vasto, o maior desafio, tanto para a situação quanto para a oposição, buscar aqueles que hoje não querem votar. Né? Buscar aqueles que não querem votar. Né? Que é a maioria, né? Que é a maioria. Hoje foi nas últimas eleições, teve a pandemia, mas vem sendo lá atrás. Né? Isso, e que está aumentando. Como é que se faz isso? Não se faz isso em torno de um nome, porque nós não temos nomes hoje suficientemente grandes para dizer, eu sou o projeto. Não, o projeto é o campo das ideias, o projeto é nem tudo aquilo. Nem mesmo o Vanazzi? O Vanazzi é exceção, mas ele não vai concorrer. Né? Ele é um indicador. O Vanazzi, se o Valdir tivesse ele, se o Oribe tivesse ele, né? Eles eram o próprio projeto. Né? A gente votava na pessoa porque acreditava na pessoa. Agora, nós temos que ter programa de governo. Sabe? Eu não vejo ninguém da oposição falar uma coisa que interessa muito ao PT. O Ibanez diz, eu poderia estar aposentado. O Bolsonaro, naquela sua reforma previdenciária, me impediu. As professoras estão no mesmo processo. Elas, se houver a mexida aqui da questão da aposentadoria, elas vão passar mais 4, 5 anos tendo que trabalhar. Ninguém da oposição disse, eu não vou mexer nisto. O não mexer nisso significa manter aquilo que a situação tem hoje como trunfo. Né? Então, cada eleitor que não for votar é voto do PT. Essas mexidas não estão acontecendo, não estão envolvidas. Agora, eu quero só dizer uma coisa, se uma pessoa tem um pouco mais de recursos que a outra, não quer dizer que ela venha a ser insensível com relação aos menos favorecidos. Não, uma situação da vida, trabalhou, enfim. Né? Eu já vi também muito pobre, sabe, fazer, sabe, que horror para o colega que é pobre. E às vezes aqui em São Leopoldo a gente combate o pobre em vez de combater a pobreza. Né? Perfeito. Essa é uma coisa bem diferente, bem distinta, e se for bem caracterizada pelas candidaturas, é um avanço que se coloca. Né? E eu vejo no Expolaor experiência. Tá? Já foi administrador, está aqui há um longo tempo, porém, ao Expolaor, ele queima uma etapa com a gente. Ele chega de uma outra cidade, num outro nível, sabe? E vai buscar essa adaptação ali. Bem verdade que ele está super bem cercado. Né? O Vanazzi não vai dizer, bom, é teu, vou para casa. Não, a gente sabendo disso, né? De manhã o Vanazzi vai... Bom dia, né? Ele já sabe. Passa a agenda. O tema de casa está ali. O tema de casa já chegou lá. Né? Isso é uma coisa. Outra, o Nado, né? O Nado, isso é um desejo dele de há muito participar e ganhar uma majoritária. Não vai ser a oportunidade que ele vai tirar para dormir, muito antes, pelo contrário. Né? Já tivemos gente que preferiu dormir do que administrar. Né? Não é o caso. Assim como eu tenho a certeza absoluta que a oposição tem esse desejo, mas falta uma condição fundamental. O PT tem uma capacidade de cicatrização impressionante. Impressionante. Eles brigam
E logo em seguida... E tiveram uma briga forte agora, né, Claro, professor? Tiveram uma briga forte. Que a maioria da oposição apostava que nunca mais iam se... Isso. Não. Que, inclusive, teve gente da oposição que se permitiu, se achou com possibilidade, com direito de ir para a rede social e criticar a prévia, dizer, não, vocês fizeram... Se bancar. Se bancar e não... Eu digo assim, a capacidade de cicatrização do PT só perde para saliva e beijo de mãe. Porque quando uma criança cai, a mãe... aquela saliva cura, aquele beijo no lugar machucado cura. O PT tem algo parecido, impressionante. Eu não sei o que é, sabe? Eu não sei o que é. Mas essa capacidade de cicatrização, nós, do campo da oposição, não temos. Pelo contrário, quando o PT ganha, e eu encerro, Ibanez, quando o PT ganha, o PT traz todas as lideranças para dentro do governo e faz um grande governo. Não apenas da cidade, como de outros lugares. Ok? Agora, só termino dizendo o seguinte, quando a oposição ganha, quem são nossas lideranças? E aí começa o bloco. Não, se esse aqui deixar ali, ele vai crescer, sabe? Medo da capacidade de terceiros. Por isso que um grupo aumenta e o outro grupo fica se dividindo e brigando. Ô, Sônia, a gente vai avançar um pouquinho, quero mandar um abraço aqui pro Polaco, tá aqui, aliás, eu não... foi uma surpresa, não vi o nome do Polaco, né? Mas eu quero passar pro Ibanez, mas eu quero fazer uma pergunta dentro dessa, porque assim, é uma pergunta que eu converso com a Sônia e conversei com o professor Fernando fora do ar aqui. A gente tem, né, sempre aquele entendimento que a gente sabe tudo, né? No futebol é assim, eu vivi muito tempo no futebol, então eu trago... E eu acho que a política, ela não é muito diferente. Futebol, cada um tem um time, cada um acha que o segredo para vencer é esse. A pessoa pode estar chegando ontem, né? O Ibanez tem essa experiência, né? O que faz a pessoa achar que ela sabe tudo na política? E, às vezes, pessoas, né, experientes como o próprio professor Fernando, às vezes, não, calma. O que faz, já que o Ibanez estuda muito isso, né? Eu só quero não esquecer de uma situação que quem está na pior de todas as situações, na mais difícil, na mais tensa, o que as madrugadas têm mostrado, né, Sônia, é o vereador Gabriel. Esse sim, esse está com dificuldade. Primeiro porque ele é a única figura de esquerda que se criou fora do espectro do PT e do PDT, embora originário daqui, certo? Segundo, porque o pessoal falava assim da capacidade dele, ele tem muita capacidade, é um vereador com uma boa retórica, com um bom discurso, mas eu dizia assim, enquanto ele não achar uma identidade para si, uma roupa, ele não vai longe. Ele achou. E agora querem botá-lo como apêndice, sustentação de um governo que ele é maltratado, se for governo, se eleger, né? E que ele é maltratado nas relações internas, pelo que a gente tem acompanhado, né? Pelo seu possível candidato a prefeito. Então, assim, ele teve uma habilidade, trouxe para ali os republicanos, certo? Mas, ao mesmo tempo, assim, a pressão sobre ele, inclusive de parte da sua estrutura partidária, para ele ser vice do delegado Eleomar, ainda tem mais uma semana para correr. É interessante o que ele vai fazer com a sua carreira, porque é um dos que parece que aponta para um futuro qualquer importante e bom. Cada eleição tem um contexto. Daqui a 2 anos já é outro contexto, né? A próxima é de 28, então é diferente, é mais diferente do que essa. Será mais ainda, né? Bom, então, assim, isso é importante dizer, certo? Nesse processo. Assim, a situação da semana, o foco está no vereador Gabriel, certo? Porque ele, assim, ele está com pressões internas de dentro, inclusive do próprio partido que dá sustentação para sua aliança, e parece que se ele topar, ele vai ser o 3º, 4º ou 10º num eventual caso de vitória, né, no governo. E isso é a pior coisa do mundo. Aliás, se por acaso isso acontecer, não é o que parece que indica que vai acontecer, estou dizendo a vitória desse campo, o Rio Grande do Sul já tem experiências interessantes sobre isso, né? Cláudio Strasburger, o vice da Ieda, tu nunca deixa mal quem pode, né? Então tem um tipo de relação estabelecida ali, claro, para abrir o espectro do bolsonarismo. E eu tenho dito e sustento que o problema do bolsonarismo na cidade é que se ele conseguisse liderar como o MDB e o Valdir liderava,
94, segundo turno de 94. Essa eu tenho na memória, da história da cidade, eu repito isso, certo? Nós perdemos por 600 votos para o Brito no primeiro turno, eleição estadual. No segundo turno, ganhamos por 10 mil, nem sabíamos como, se estava fazendo aquele trabalho, tá? O que o Valdir fez? Foi para o jornal, na época, dizer, nós precisamos nos unir, porque senão o PT vai chegar na prefeitura. E ele conteve o PT por 10 anos depois, por mais 2 eleições. Por quê? Porque daí se criou, força e obra dele, da sua liderança, essa multiplicidade de partidos que hoje a gente ainda vive e administra. Quem tem esse peso hoje de transferência e vai viver, ao que tudo indica, ou está por viver, a situação que a capacidade de liderança do Valdir produziu, que foi a figura do, ainda entre nós, vivo, do ex-prefeito Ronaldo Ribas, que era seu vice, né? Ali, o Vanazzi tem essa capacidade, é o prefeito Vanazzi que tem essa capacidade. Mas tem um detalhe importante nessa história, que é a seguinte, e esse é o problema de quem não agrega essa capacidade de leitura ao processo, né, político. O Spolador tem personalidade, e ele somou-se a outra personalidade. Então, assim, aqui tem uma cultura política que tu precisa liderar para que os liderados te sigam. Tu precisa organizar. Eu fico impressionado com a resiliência do Nelson Spolador. Ele é tanto quanto... Eles são da mesma escola, os dois, né? Da SEBS, da Igreja Católica Progressista. Certo? Assim, o jeito que ele lida com... não é o jeito que tu lida com quem te elogia, é o jeito que tu lida com quem te contradiz, com quem te cobra, com quem vem para cima de ti, muitas vezes com a dureza. E ele sabe lidar com isso. Ele sai com a pessoa... Quem o Spolador tem acessado, ele está ganhando. E ele não está acessando pouca gente nessa cidade, certo? Tanto que eu sou capaz de apostar que o nível de conhecimento dele, hoje, é maior do que o delegado Eleomar, na cidade, certo? Por quê? Porque ele vive a cidade, tem vivido ela, mais a experiência do Nado, que também tem essa vivência, certo? Que também se preocupa em liderar, em restabelecer, um redesenho ali depois do perecimento precoce do Ari Moura, que realmente liderava o PDT e que traria a eleição para um outro contexto, não para essa que ela está hoje, talvez até criando dificuldades para o PT lidar e para a própria liderança do prefeito Vanazzi, uma habilidade talvez que o PT pudesse ter ou não na história, né? Então, essa capacidade hoje de transferir tem o prefeito Vanazzi, mas a capacidade de liderar, a população está olhando, e ela não está enxergando muita gente. Só para concluir, eu só quero dizer uma coisa, ouvindo o Fernando, e eu acompanho os meus horários ali de trabalho, que tem sido uma grupo, sempre foram, né, porque eu preciso ouvir todas as pessoas, e quem está negociando, quem está articulando direto, as pessoas, elas têm um tempo, elas não vão reservar um tempo para a Sônia tem que ser chata, que nem eu faço com todos, eu ligo a hora que for. E aí eu escutei uma coisa que o Fernando falando aqui, eu fiquei desde o início lá. Por que eu falo nessa questão que não pode ser direita e esquerda, mas tratar a oposição? É porque quando eu escutei nesses últimos dias, e eu vou falar do Fernando, que é ele, mas de outros personagens que também foram preteridos e foram sendo empurrados assim para não ter dor de cabeça nas nominadas. Então, com isso, se eu tiver que... Bom, eu tenho tantos nomes aqui. Quem é que vai me dar dor de cabeça? A dor de cabeça é por quê? Porque a pessoa é política? Tá, então eu não quero. Eu vou ficar aqui. E eu escutei isso, claramente. Bom, 10h37, um programa que a gente ficaria aqui, né? Nossa, ficaríamos por muito tempo e com certeza a gente Será que se a gente contratasse, se eles fizessem um trabalho voluntário aqui uma vez por semana? Não, seria muito... Vamos conversar, né, Fernando? Vocês querem tirar a rádio do ar, né? É importante, né? Sabedoria, né? Professor Fernando Henrique, obrigado, viu, pela gentileza, pela presença. Liguei ontem, na hora, disse, não, eu vou e tal. E mesmo com o Ibanez. O senhor topou, né? Porque são duas figuras muito importantes. Mas o convite que eu fiz para o Ibanez, eu disse, oi, Ibanez, tudo bem? Não aceito, não. Mas obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço a lembrança, sempre que for possível, sempre que vocês desejarem uma convocação minha, estou muito satisfeito, quero agradecer a nossa audiência por ter nos acompanhado, quero agradecer o Ibanez. O Ibanez é um estudioso,
A gente tem que respeitar isso. Se ele tivesse no governo do Geisel, nós chamaríamos de Golbery Couto e Silva, sabe? O homem lá de trás. Isso é da minha aula, no meu tempo de aula de OSPB. É isso aí. E se eu levar isso adiante, ele é expulso do partido. É uma coisa que eu estou pensando. Ibanez, grande abraço a todos. Legal, eu vou passar para o Ibanez agradecer aqui. A Béia, eu acho que resume bem a nossa ideia, né, Sônia, que a gente queria fazer diante de um final de semana com muitas convenções e ainda, né, situações na política se definindo, né, que foi uma aula, né, uma aula. O Carlos Roberto de Brito é o titular? Que tu chama? Isso. Ele está dizendo assim, ele sempre nos... Bom dia a todos, uma aula da situação política do momento. Isso aí. Isso foi o Carlos, não foi a Béia, foi o Carlos, que né? Que bom que a gente conseguiu passar isso, porque esse foi nosso objetivo. Ibanez, obrigado, viu, pela presença, pela gentileza. Bom trabalho aí durante a semana. Se tivesse que viver esse momento na Câmara, se fosse vereador, talvez eu tremesse a perna. Hoje, nunca fui vereador, mas hoje, para mim, uma gratificação, uma glória estar aqui, tá? Porque a capacidade de tribuna do Fernando não é pouco, vocês viram aqui, né? Que bom que a oposição faz pouco uso dele e que continue assim, né? Eu falo assim. Infelizmente. Não, que bom para nós, que bom para a cidade de São Leopoldo também. Eu digo infelizmente. E dizer que assim, é importante estar aqui, sempre importante estar aqui, Sônia, destacar o trabalho de vocês, que tenha vida longa e que a cidade possa se ouvir através das ondas de vocês, de todas essas iniciativas tomadas, e que a gente entenda que assim, hoje o que está em questão é a reconstrução, a segurança, a capacidade de trazer projetos e de executá-los. Por isso que eu não posso concluir sem dizer o seguinte: sim, o governo Moa foi a pior experiência que a cidade viveu nos últimos anos. Ele criou um padrão de se abraçar na crise e ele criou um padrão de não querer os recursos do governo federal, tanto que foi o período que mais perdeu recursos na história dessa cidade. E essa questão é importante que a cidade olhe também. Quem não souber governar com o presidente Lula, que já vai chegar, acho que a 4 bilhões para Porto Alegre, indiferente de quem está governando, assim como deve atingir em torno de R$1 bilhão para São Leopoldo, quem não sabe conviver com um presidente assim, não sabe trazer para a sua cidade. Legal, amanhã vai estar aqui o pré-candidato Hitler, né, Pedersete, que não conversamos. Quarta-feira, quem mesmo, né? Não definimos quarta? Definimos, mas quinta vem o pré-candidato Leomar, com a vice também, né, que a gente convidou, a Regina Caetano, e a gente aí fecha ali os candidatos, né, os pré-candidatos que veio aqui o Bandeira. Sim, daí vem todos os pré-candidatos. Bom, fechando aqui o Berlinda News entrevista desta segunda-feira para a Buca de Santo Antônio, também .com.net e .com Informática, Sicredi, Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Rissul Macromia, que os Grupo Krause, Percom Contabilidade, Ceprol Sindicato, OAB, São Leopoldo, também com a gente Tecnocinos, 25 anos, e Estil e Inovar Imobiliária. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.